e o amor. Aí ele termina dizendo, e o maior deles é o amor. Aí nós vimos na semana passada que esse trio, esse tripé, as bases cristã, que é fé, esperança e amor, é repetido em vários textos do Novo Testamento, que eu não vou ler de novo. Te aconselho você dar uma olhada no YouTube, na pregação da semana passada, para você se situar. Vimos tanta coisa, né? Vimos que a fé precisava ser ativa, o amor sacrificial e a esperança firme e tal. Vimos a definição de esperança, que é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. É uma expectativa, é um aguardo, a gente fica ali que uma ansiedade boa, aquela expectativa de que algo vai acontecer. Obrigado. Vimos que esperança, ela não deriva a esperança bíblica, ela não deriva do verbo esperar, algo passivo, mas do verbo esperançar, que significa sonhar, definir o que se quer, ir atrás até alcançar, esperar, esperar com uma força que nos torna ali persistente e tudo mais. Enfim, aí no nosso primeiro ponto, que finalizamos semana passada, vimos que precisamos ter a esperança de que o choro um dia vai passar, de que a tribulação vai acabar, de que o sofrimento tem uma marca final. Vemos vários textos e eu queria ler mais 3 sobre esse assunto. Primeiro em Neemias 9:10, não precisa nem abrir não, eu vou ler para você. Diz assim, então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor Deus, nada de tristeza e de choro. Legal. Agora olha por que eles estavam chorando, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Enquanto a lei estava sendo ensinada para o povo estava há muito tempo, estava voltando da escravidão, muito tempo sem ter contato com Jerusalém, com o templo estava destruído, sem contato com a lei. Aí quando Esdras, o sacerdote, começa a ler a lei diante do povo, o povo começou a chorar, eles começaram a se enquadrar e ver que não estava fazendo nada daquilo. Tudo que a lei mandava, eles não faziam. Então aquilo deixou eles com profunda tristeza, começaram a chorar. Aí Neemias chegou um momento, Neemias sabia que aquele choro era importante, era um choro de arrependimento. Mas chegou um momento que ele falou, chega, parem de chorar. Aí ele continua dizendo assim, e Neemias respondeu, parem de chorar, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, o choro ele durou um tempo. Tem um momento de chorar, mas tem um momento de parar de chorar. Eu ainda vou pregar sobre o momento de chorar. Eu ainda vou falar sobre isso um dia. Mas o choro não pode ser eterno. Eu não posso ficar prostrado diante da situação a vida inteira. Eu não posso ficar me lamentando, reclamando, sofrendo a vida inteira. Chega um momento, e esse momento é quando nós temos o encontro com Cristo, quando nós temos o encontro com a palavra, quando a fé é produzida. Aí nesse momento parou. Aí Neemias fala, chega de chorar. Até aqui vocês choraram, a partir daqui não chorem mais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O salmista no Salmo 30, versículo 4 e 5 fala, cantem louvores ao Senhor, vocês os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode persistir por uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então o choro pode passar, pode ter um prazo de você ficar chorando, uma noite inteira, pode, mas um dia vai amanhecer, aquele choro tem que acabar. E para finalizar esse ponto, que eu comecei na semana passada, Apocalipse 21, 3 e 4, esse é lindo demais. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, olha o que a voz que vinha do trono dizia, isso foi a visão que João teve do céu, do trono onde Deus fica, Deus se assenta no trono, o próprio Deus falou, agora o tabernáculo de Deus está entre os homens, com os quais ele viverá,
Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Para quê? Ele enxugará de seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza e nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então vai chegar um momento que nós estaremos no céu diante de Deus. Deus vai chegar, vai enxugar as nossas lágrimas e falar: você nunca mais chorará. Então no céu realmente vai chegar um ponto que o choro acabará por vez, mas isso ainda não acontece. Na terra existem momentos que a gente chora, mas agora eu não preciso ficar chorando a vida inteira. Chega um momento também que o choro tem que passar. Então essa é a primeira esperança que temos que ter. Se você está aqui às vezes passando por um problema de choro, né? Às vezes um desemprego, às vezes uma enfermidade, às vezes um conflito em casa, algo que te faz chorar, que te faz ficar angustiado, algo que te faz ficar prostrado. Saiba que, uma vez que encontramos com o nosso Deus, e o culto hoje teve muito a ver com isso, foi muito legal, né? Cantamos ali que a nossa fé e esperança estão em Deus, que se abram os céus. Por quê? Porque a nossa esperança está lá, que o seu reino vem, a nossa fé e a nossa esperança está nele. Depois a gente começou a cantar, né, que lindo ele é, no final só quero te ver. Então essa é a segunda esperança que nós vamos ter, que eu vou falar hoje. Só quero ver o Senhor. O que é que os anjos veem? O que eles estão vendo nessa hora que fazem com que eles se prostrem? E já pararam para pensar nisso? O que os anjos estão vendo? A gente consegue contemplar pela fé. A gente imagina o que eles estão vendo, mas a gente não consegue ver totalmente. Paulo viu um pedacinho do céu e, com medo de se orgulhar, ele disse: eu conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas indescritíveis, coisas inefáveis, que por mais que eu tentasse, eu não conseguiria falar para vocês. João foi, que ele contemplou a cidade santa, ele começou a descrever com o que ele conhecia na época, escreveu o Apocalipse, mas a gente não consegue entender completamente, porque são coisas maravilhosas demais para a gente, e essa deve ser a nossa esperança. Segundo ponto, a esperança de um dia ir morarmos com ele no céu. Essa tem que ser uma esperança firme. A fé, ela traz à existência algo que não existe, para o momento, para a hora. A esperança nos faz acreditar que vai chegar o momento em que desfrutaremos dessas coisas. A esperança, ela não traz à existência algo que não existe. Por isso que Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Firme fundamento, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? Senão está faltando um pedaço do versículo. É a certeza das coisas. Fé é isso. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então eu preciso da esperança. A fé faz eu ter certeza de que algo vai acontecer, e a esperança me faz aguardar até que isso aconteça. Então a fé faz com que eu tenha certeza que eu vou ser salvo e que Jesus vai me levar para o céu. E o que a esperança faz? Me sustenta a fé. Eu gostei disso. A esperança sustenta essa fé, ela me faz aguardar até que esse dia de fato se cumpra. Então temos que ter essa esperança. Como eu disse na semana passada, a gente vai agora mergulhar um pouquinho mais em alguns assuntos mais teológicos, mais... Eu estava procurando não fazer muito isso, para sair um pouco da teoria, para ser mais prático, né? Mais pentecostal, mais Amanda, mais... né? Mas eu não consigo, acabo que... Então a gente vai ter algumas coisas um pouco mais difíceis, outras um pouco mais fáceis, mas vai te abençoar, como me abençoou também. Principalmente o terceiro ponto que eu pretendo falar hoje. Mas vamos para o segundo. Segundo ponto é que a nossa esperança deve ser uma esperança de salvação. Ah, Douglas, mas eu já sou salvo. Sim, você já é salvo. Mas essa salvação ela ainda não se cumpriu de forma completa. Quer ver? Abre comigo. Vamos ler alguns textos agora. Vamos lá, vamos começar em Atos 26, o versículo 6. Fala assim: e agora... Atos 26, versículos 6 e 7. E agora eu vou ler alguns textos com você que falam sobre essa esperança que devemos ter. Eu quero diferenciar para você que
Sou salvo? Sim. A salvação só vai acontecer no céu? Não. A salvação é algo que nós já desfrutamos a partir de agora. A Bíblia diz que a gente comeria o melhor dessa terra, que Ele já está conosco, que o reino dEle foi mandado, já desceu, o reino dEle é uma realidade aqui na terra hoje e agora. Só que a salvação ainda não aconteceu de forma completa. A gente ainda está limitado por algumas coisas, embora a gente já desfrute dessa salvação. Aí Atos 26 fala assim: e agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos pais, estou aqui eu sendo julgado. Paulo dizendo, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, dia e noite, por essa esperança. Que esperança é essa que Paulo está falando? Que ele ficou lá pregando lá para o rei Agripa. A esperança de que Cristo viria, a esperança de que a salvação viria para Israel. Então essa é a esperança que ele tinha. Em Romanos 8, ele continua dizendo, Romanos 8, 23 a 25, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Gememos por quê? Olha, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Olha como que isso é complicado. Porque o que alguém vê, como espera? Ele está dizendo, a esperança é que nos faz esperar. Porque se eu estivesse vendo a coisa concretizar, não é mais esperança. Concorda? A fé traz a existência. A partir do momento que a fé trouxe a existência, algo que não existia no mundo físico, só no mundo espiritual. Aí eu declaro, eu confio, eu tenho fé. Aí a fé traz a existência aquilo. A partir do momento que aquilo veio à existência, eu vou precisar de esperança? Não, já veio. A esperança é para que eu aguarde aquilo que está no mundo espiritual chegar no mundo físico através da fé. Então, para isso a esperança. Ele está dizendo, a esperança, porque se alguém vê, como que espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então a esperança faz isso, que a gente seja paciente, que a gente seja firme até a concretização. Por exemplo, a salvação. 1 Coríntios 15, 19 fala, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Eu não posso depositar a minha esperança só nas coisas terrenas, só em viver bem aqui. A minha esperança deve ser de uma vida melhor, deve ser de um céu, de um futuro. A gente deve aguardar ansiosamente isso. Às vezes a gente fala pouco sobre o céu. É uma coisa que é um fato, mas a gente fala muito da nossa vida aqui na terra. Mas a vida aqui na terra, gente, são 70 anos. Aí quem tem um corpo mais forte aí, Douglas, por exemplo, 80, 90. 90 o camarada já está caído. 100 já está, é a nossa vida. O céu vai ser a eternidade. Tu consegue imaginar o que é a eternidade? É difícil, a nossa mente é limitada, a gente não consegue, mas a eternidade com Cristo. Então, é isso que nos aguarda, isso que é o mais importante. Por isso que a gente tem que buscar Deus aqui. Nós temos aí 70, 80 anos para aprender o que é adoração, para aprender a estar com Cristo, estar com os irmãos, estar em comunhão. Por quê? Porque vamos viver a eternidade adorando, a eternidade com os irmãos, a eternidade em comunhão. Então, aqui é como se fosse uma escola, uma preparação. Não faz sentido você querer ir para o céu, querer estar lá, se você não começa a trazer o céu para cá. Então já temos que viver aqui, mas esperando que a plenitude disso será lá. Amém? Glória a Deus. Colossenses 1, 5 a 7 também é muito bom. Fala assim, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é o quê? Qual é esse mistério? Que é Cristo em vós, esperança da glória. Então o grande mistério, tudo que a gente aguarda, o que é isso tudo que o Velho Testamento inteiro falava, o que é essa expectativa toda que viria? É isso, é Cristo em nós, a esperança da glória.
É profunda essa palavra, mas Cristo habitando em nós para nos levar para o céu. Essa deve ser uma esperança viva e ardente dentro do nosso coração. Tito 1:2, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, aguardando a bem-aventurada esperança. Que esperança, que bem-aventurada, que feliz esperança é essa? O aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vários textos bíblicos falam de uma esperança que devemos ter de Cristo vir nos buscar, de sermos salvos. Devemos ter latente isso em nós, de que a qualquer momento a trombeta soará, nós seremos transformados, receberemos um corpo glorioso que vamos ver daqui a pouco, e moraremos com Cristo para sempre. 1 Pedro 3:15 fala: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha o que Paulo está dizendo. Vocês, filhos de Deus, tem que estar pronto para qualquer momento que alguém perguntar qual é a sua esperança, a gente saber responder. E aí, se alguém te perguntar agora, tu está na igreja para quê? Qual é a sua esperança? O que tu vai dizer? A gente tem que estar pronto. Pedro falou, tem que estar pronto para responder isso. A minha esperança é que Jesus um dia vai voltar para me buscar, para morar eternamente com Ele nos céus. Ah, você é maluco, você acredita nisso? Eu acredito. Ah, você é maluco, tudo bem, eu sou maluco, mas um dia Ele vai voltar, eu vou morar com Ele eternamente no céu. Essa deve ser a nossa esperança. A gente tem que estar firme nisso, isso vai acontecer. Estou passando, porque aí, irmão, se você passar algum momento de choro, você sabe, esse choro vai passar. Ainda mais que no céu Jesus vai limpar todas as lágrimas, o próprio Deus vai falar, não haverá mais choro. Então sempre que você passar por uma situação difícil, você fala, isso vai acabar. Quando você passar um momento de alegria, tu fala, no céu vai ser melhor ainda. Então já vou começar a desfrutar essa alegria desde já. Porque existe uma esperança, que é essa. E, agora que a gente vai chegar nos finalmente, que eu acho muito legal. Temos que ter a esperança de recebermos um corpo glorioso como o de Jesus. Agora que a gente vai mergulhar um pouquinho na teologia. Esse corpo legal. Aí eu queria começar fazendo uma pergunta para você. O que você acha que quando Jesus voltar, o que ou quem vai para o céu? Somos um, escola de vida, sexta-feira, vai lá, quem estava aí. Somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Beleza? A nossa alma, o nosso espírito está sempre junto. A alma é o intelecto, é a razão, é os pensamentos, é a consciência. O espírito é o que se comunica com Deus, é quem somos de fato. E a nossa carne, o nosso corpo, é o que se comunica com o mundo físico, os sentidos, olho, visão, audição, aquela coisa toda, né? Mas a pergunta é, quando Jesus vier e nos levar para o céu, quem de fato vai para o céu? Não precisa responder não, para não responder errado. É só o espírito? Essa é a pergunta. A alma vai junto e o corpo? Gente, essa divisão de espírito, alma e corpo é uma divisão didática. É uma divisão para que a gente compreenda cada parte, desenvolva cada parte. Como o corpo, para se desenvolver, precisa de uma boa alimentação, né? Comida lá, proteína, carboidrato e não sei o que, aquela coisa toda que eu não sei, né? Pergunta a Lidiane aí, que é nutricionista, que sabe. Uma boa alimentação, uma atividade física regular, descansar, um lazer, para o corpo desenvolver. O espírito também, para desenvolver, ele também precisa de um alimento, que é a palavra de Deus e tudo mais. Então, a gente divide espírito, alma e corpo, didaticamente, para conhecer as particularidades de cada um e saber desenvolver cada um. Esse é o objetivo. Mas, na verdade, o homem mesmo, ele completo, ele pleno, ele não é só um espírito. Ele é um espírito, alma e corpo. Quer ver? Abra comigo uma coisa interessante em Mateus 10, 28. Então a pergunta foi, quando Jesus vier buscar, vai só o espírito com Deus? Ah, mas a Bíblia fala, Douglas, lá, Salomão falou que depois que a gente morre, o corpo vai para o pó da terra e o espírito vai para Deus. Quando o espírito vai para Deus, a alma acompanha. Só que aquilo ali está falando de uma primeira morte. A minha pergunta é, na segunda ressurreição, quando Cristo vier de uma vez por todas, para nos levar, como iremos? Só o espírito? Só a alma? Só o corpo? Ou completo? O que vocês acham? Não precisa responder não.
Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode fazer perecer tanto a alma como o corpo. Aonde? No inferno. Então, para o inferno vai quem? Só a alma? Tanto a alma como o corpo. Ou seja, você vai para o inferno completo. Se você vai para o inferno completo, tu acha que tu vai para o céu como? A metade de você? Você também vai completo. A questão é esse corpo aqui que vai para o céu? Não, essa é a questão, não é esse corpo. Esse corpo aqui, gente, é falho, esse corpo aqui ele é corruptível, esse corpo perece. O corpo que vai para o céu é o que nós vamos aprender, é a esperança que nós temos. A esperança de termos um corpo como o de Cristo. Vamos ver um pouquinho disso agora. Isso é muito legal. Tu se empolga com isso? Eu me empolgo. Imagina ter o corpo igual ao de Jesus. Deixa eu falar um pouquinho desse corpo de Jesus. A Bíblia fala em João 3,16. Eu vou bagunçar a ordem dos versículos todos aí, tá, Morangon? Fica triste não. Em João 3,16, eu não preciso nem procurar aqui, todo mundo sabe de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Unigênito, Filho unigênito. Unigênito, essa palavra vem de único. Então Jesus foi o Filho único de Deus, o Filho unigênito. Por que ele foi o único unigênito? Porque ele foi o único que nasceu da forma que ele nasceu, de uma mulher virgem. Ninguém aqui nasceu de uma mulher virgem, né? Por motivos biológicos. Foi o boto, aquilo era mito de antigamente, mas Jesus nasceu, Maria era virgem, o Espírito Santo concebeu, foi algo sobrenatural, foi algo de Deus. Então a forma com que Jesus nasceu, sendo Deus, descendo da sua glória, encarnando um ser humano, abrindo mão e tal, aquilo foi uma forma única, ninguém nunca viveu daquele jeito e nem nunca vai viver. Jesus é o Filho único dele, só que esse não é o único texto que fala a respeito desse assunto, Jesus sendo unigênito. Se nós formos agora em vamos lá, achei. Se nós formos agora em Romanos 8, 29, Paulo fala assim, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme, da mesma maneira, com a mesma forma, a imagem de seu Filho, a imagem de Jesus, a fim de que Jesus, seja o quê? O primogênito dentre os mortos. Agora ele não falou mais unigênito. Ele não é o único, ele é o primogênito. Primogênito vem de primeiro. Agora ele está dizendo, depois que Jesus morre e ressuscita, ele fala que nós agora passamos a ser filhos de Deus, co-herdeiro com Cristo da mesma herança, fomos adotados, e fala ali que ele, Jesus, ele foi o primeiro a quê? A inaugurar a nova aliança, o primeiro a morrer e ressuscitar, o primeiro a ter um corpo glorificado, um corpo transformado, e que nós, se ele foi o primeiro, é porque depois dele vão vir outros, ou seja, nós um dia seremos como ele, e vamos ver isso, ele foi o primeiro entre muitos irmãos. Jesus foi o primeiro entre muitos irmãos, e nós somos irmãos de Cristo. Então ele inaugurou, ele falou, vai ser, a partir de agora vai ser assim. Aí a gente está aguardando isso. A nossa esperança é que um dia isso vai chegar. Jesus, agora seremos igual ao Senhor. E o corpo de Jesus, ele era todo especial, depois que ele morre e ressuscita. Enquanto ele estava aqui na terra, o corpo dele era idêntico ao meu e o seu. Não tinha diferença nenhuma. Hebreus fala que ele era sujeito às mesmas paixões, ele foi tentado, fala que ele ia crescendo em conhecimento e graça, fala que ele tinha as mesmas paixões que a gente, o corpo dele, mas depois que ele morre e ressuscita com o corpo glorificado, aí mudou completamente. Aí aquele corpo, ele já não obedecia mais às leis físicas, porque aquele corpo não era mais físico, era um corpo glorificado, é um corpo diferente. Tanto é que enquanto ele estava no caminho de Emaús, vocês lembram? Estava andando com os 2 discípulos, chegou um certo momento que ele para comer,
Os discípulos não percebem, embora o coração dele estivesse ardendo enquanto Jesus falava. Aí quando Jesus pega para partir o pão, eles percebem, caramba, como deve ser essa forma de partir o pão, né? Porque foi justamente nessa hora que Jesus parte o pão, que eles, caramba, é o mestre. Quando eles vão olhar para Jesus, o que acontece? Desaparece. Então o corpo de Jesus agora é um corpo que desaparece de repente na frente deles. Imagina, sentado numa mesa, eu e o meu amigo aqui, Jesus na frente, aí Jesus pega o pão, quando ele vai partir o pão de uma forma toda especial, porque foi aquilo que distinguiu, aí quando um olha para o outro, caramba, só quem parte o pão assim é o... Sumiu. Era um corpo que sumia. Quando ele ressuscita, que os discípulos estão... A Bíblia diz que... Eu não vou ler os textos porque não vai dar tempo, porque pegaram o meu tempo. Aí os discípulos estavam sentados dentro de uma sala, estavam com medo da perseguição, então eles estavam fechados. A Bíblia fala exatamente assim, eles estavam trancados dentro de uma sala com medo dos judeus. Trancados lá dentro, orando. Aí a Bíblia diz que de repente ele aparece no meio deles. Jesus não bateu na porta, não abriu. De repente, da mesma forma que Jesus de repente sumiu, Jesus de repente apareceu. Então o corpo de Jesus fazia isso. O corpo de Jesus não obedecia às leis naturais, às leis físicas. Não obedecia. Você lembra quando Jesus ascende aos céus? Essa eu acho que vale a pena a gente ler. Lá em Atos 1, versículo 8 ao 11. Fala assim, ó, então, daqui a pouco eu vou falar da esperança que nós temos de receber um corpo como esse. Primeiro eu quero falar como que é o corpo dele. Atos 1, 8 a 11 fala assim, ó, então, os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu-lhes, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, agora presta atenção, tendo dito isso para os discípulos que estavam ali olhando para ele, ele foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. Então você tinha um monte de discípulos olhando para Jesus falando, e Jesus foi elevado às alturas. Já desobedeceu a lei da natureza, a lei da gravidade, que diz que tudo é atraído para o centro da terra. Jesus foi subindo, elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu da vista deles. Uma nuvem, foi subindo, e de repente a nuvem tapou Jesus, e eles não conseguiram mais ver Jesus. Estão imaginando a cena? Enquanto ele subia, de repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma que como o viram subir. Da mesma forma que Jesus subiu, ele subiu como, irmãos? Com corpo? Sim, da mesma forma que ele subiu com o corpo. Olha a desobediência à lei da natureza, porque ele mesmo estabeleceu a lei. Ele falou, ó, a lei da natureza vale para esse corpo aqui, mas para o meu corpo não. Ele primeiro desobedece à lei da natureza, da gravidade, vai subindo, né? Vocês se lembram a sequência aí? Troposfera, estratosfera, ionosfera, mesosfera. A ordem não é essa não, né? Vestibulandos aí. Eu acho que é troposfera, estratosfera, mesosfera. Estrato é a última? Tem uma ordem das esferas aí. Jesus foi indo, o ar foi ficando rarefeito, à medida que a altitude aumenta, a pressão abaixa, a temperatura também abaixa, então foi ficando frio, o oxigênio foi acabando e Jesus continuou subindo, saiu ali do campo gravitacional da Terra, chegou para a Lua, próxima à Lua, foi indo, né, Marte, Júpiter, Netuno, não sei falar, né? Chegou até Plutão. Nessa época Plutão era planeta ainda, aí deixou de ser planeta, aí voltou a ser planeta de novo. Jesus foi passando, sistema solar, né, a galáxia, foi embora. Você acha que um corpo normal conseguiria fazer isso? Não veio nenhuma nave extraterrestre buscar Jesus, não. É porque o corpo dele era diferente. Ele foi subindo, chegou até um lugar que o apóstolo Paulo chama de terceiro céu. Chegou até um lugar onde João fala que é o trono da graça. Ele senta, se vê que está lá está o Pai, Deus, sentado no trono. Ele se senta à sua destra, à sua direita, dobra os seus joelhos, porque ele tinha um corpo e
se assenta. E diz que nós nos assentaremos com ele. Essa é a nossa esperança, de recebermos um corpo como esse. Afinal de contas, quando a trombeta soar, imagina, a trombeta soou. O que Paulo fala que vai acontecer com a gente? Vamos receber um corpo glorioso como o dele. E vamos nos encontrar com ele nos ares. E ele vai nos levar para sempre com ele. Então essa deve ser a nossa esperança. E os que morreram, Paulo fala. Vamos ler alguns textos então sobre isso. Que está acabando o tempo. Que isso, é muito forte isso, né? Vamos lá, ó, Filipenses 3:20, olha lá. Depois eu volto para esse finalmente. Filipenses 3:20 e 21. Mas a nossa cidade está no céu, a nossa cidade não está aqui, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o que esse Salvador vai fazer? Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Viu o que ele vai fazer? Vai pegar o nosso corpo abatido e vai transformar igual o seu corpo glorioso. Essa é a promessa que temos. Colossenses 3:1-4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, do alto, do céu, de novo, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Lembra que ele foi subindo para o céu com o corpo dele glorificado e sentou ao lado? Lá ele está. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está... Agora presta atenção. Nós já estamos mortos. Mortos para quê, gente? Para o pecado. Morto para o mundo. Morto para o diabo. O diabo olha para a gente e fala, esse cara aí já era, esse aí já perdi. Morto para isso. Estais mortos. E a vossa vida, a nossa vida, ela está escondida. Uma coisa que está escondida porque não está aparente. A gente ainda não consegue ver a nossa vida. Eu estou morto para o pecado. Mas a minha vida ainda está escondida. Onde que ela está? Vamos lá. Está escondida com quem? Com Cristo em Deus. Aí agora, quando Cristo, que é a nossa vida está escondida com Deus. Mas quem é a minha vida? É o próprio Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quando que ele vai se manifestar? Quando vier nos buscar, certo? Quando ele se manifestar, então, a partir desse momento, a partir desse ponto, também vos manifestareis com ele em glória. É profundo demais. É difícil até da mente compreender, mas a nossa vida que é Cristo está escondida em Deus. Quando ele vier, quando ele se manifestar, quando ele falar, chegou agora, vai lá Jesus, vai lá filhão, busca lá os teus irmãos, que ele vier, então vai se manifestar a nossa vida que está escondida, e seremos como ele, manifestos em glória. Então, gente, é algo totalmente sobrenatural, totalmente novo, e isso deve empolgar os nossos corações, de que isso vai acontecer um dia, de que vamos viver eternamente. Isso tem que despertar em nós, esse desejo por querer almas, deve despertar em nós o desejo de passar na rua, olhar alguém perdido e falar, caramba, se Jesus vier, esse cara não vai ser transformado, não vai estar morando no céu. De olhar para o nosso parente, para o nosso vizinho, de querer salvar pessoas para Cristo, porque a gente sabe que eles estão perecendo, porque eles estão à mercê do diabo, de ir para o corpo, aquele que pode, além de matar a alma, lançar o corpo e a alma no inferno. Então o mundo está assim, e a gente não pode simplesmente querer que essa salvação seja manifesta somente em nós. A gente deve ter sede e falar, não diabo, tu não vai perder, não vou perder para você não, e querer salvar pessoas para Cristo. A gente não pode querer apenas isso para nós, para a gente, amém? Em 1 João 3:1-3 fala assim, ó, 1 João 3:1-3, vede quão grande amor nos tem concebido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso que Jesus é o primogênito, ele é o primeiro filho de Deus a ter um corpo glorificado, mas não é o único, porque nós também somos filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a ele. Amados, agora, presta atenção agora somos filhos de Deus. Beleza, somos filhos de Deus, aceitamos a Jesus. Mas, somos filhos de Deus. Mas não é manifestado o que havemos de ser.
Então a nossa salvação aqui ela ainda é limitada. Hoje, agora, somos filhos de Deus, mas o que nós ainda seremos, ainda não foi manifesto. Ainda não foi manifesto. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, falando de Jesus de novo, se manifestar, quando voltar para nos buscar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Ele vai se manifestar, e todos nós que temos essa esperança, que esperança? De que Ele vai vir nos buscar para sermos semelhantes a Ele, que nos purifiquemos a nós mesmos. Ou seja, fazer algo aqui nessa terra, para poder esperar a manifestação da glória dEle. Isso é maravilhoso demais. Como já está no final, eu vou deixar essa parte aqui para depois. Eu vou direto com vocês em 1 Coríntios 15. Direto em 1 Coríntios 15, versículo 50. Isso aqui eu falo em outra época. Eu tenho 8 minutos ainda, eu vou falar. 8 minutos dá tempo. Quando a gente fala desse corpo de Jesus, é muito importante. É muito importante a gente saber que Jesus, na sua eternidade, que Jesus é eterno, amém, irmãos? Jesus, ele não nasceu ali quando ele veio de Maria, não. Na verdade, ali foi uma fase da eternidade de Cristo. Mas Jesus, em toda a sua eternidade, ele passou por 3 momentos. Um primeiro momento que ele passou, para a gente entender essa questão do corpo glorioso, foi antes dele descer como homem. Então, antes de Jesus descer como homem, ele continuava existindo, ele é eterno. Ele não foi criado, ele sempre existiu. Então, antes dele vir como homem, ele era apenas um ser espiritual, como Deus é. Deus é espírito, Jesus também era o Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho, era ser apenas espiritual. Ele estava com Deus. A Bíblia fala que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Em Filipenses 2 fala que ele não se esvaziou da sua glória, que mesmo sendo Deus, não se orgulhou ser Deus. Ou seja, antes de vir como carne, Jesus, um ser somente espiritual, Deus, com todos os atributos de Deus, onisciência, onipresença, onipotência, sempre lá, eternamente. Mas num dado momento, em Filipenses 2, 6, 7, eu vou ler isso. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual foi a atitude dele? Que embora sendo Deus, ele sempre foi Deus e nunca deixou de ser, não considerou o ser igual a Deus, porque Jesus é igual a Deus Pai, igual, mas ele não considerou isso. Era algo, que ser igual a Deus era algo de que se devia apegar-se. Mas, o que ele fez? Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Então, dado o momento da eternidade de Jesus, ele vem para a terra. Quando ele vem para a terra, o que ele faz? Ele deixa de ser Deus? Não, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele se esvazia dos atributos divinos e fica semelhante ao homem, fica semelhante a mim e a você. E tanto é semelhante a mim e a você, que nós temos vários textos na Bíblia que fala, por exemplo, que em Hebreus 10, 5, diz que ao entrar no mundo, um corpo lhe foi preparado. Então Jesus recebeu um corpo quando entrou no mundo. Então antes de entrar no mundo, ele tinha um corpo? Não, ele estava eterno, só o Espírito. Mas quando ele vem para o mundo, ele recebe um corpo. Um corpo lhe foi preparado. E esse corpo, ele foi aperfeiçoado, Hebreus fala, nesse corpo ele aprendeu a obedecer, nesse corpo ele se fortaleceu espiritualmente, em sabedoria, em graça, nesse corpo ele foi tentado, e esse corpo inclusive morreu, porque ao homem é ordenado morrer uma vez.
Então o homem morre. Jesus era tanto homem quando ele veio, que ele inclusive morreu, foi tentado, foi tudo nesse corpo. Mas agora, depois, que é o que me interessa, depois que ele morre e ressuscita, que é o estágio ou o estado atual de Jesus, antes ele estava eternamente como Deus, um ser espiritual. Depois ele foi igual um homem físico, abriu mão da sua glória, mas depois que ele morre e ressuscita, todo o poder lhe é dado, ele recebe novamente todos os atributos divinos e com um corpo diferente, com um corpo glorioso, com um corpo transformado, ele volta aos céus. Filipenses 3:20 fala: nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus. Paulo fala em Colossenses 2:9, dizendo que nele, em Cristo, presta muita atenção nisso, Colossenses 2:9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Plenamente é completo. Ele está dizendo, toda a divindade, Deus completamente está habitando num corpo, corporeamente. Que corpo é esse? O de Cristo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em João 17 fala aqui, glorificado com a glória que teve junto ao Pai antes que houvesse o mundo. Está falando depois que Jesus morre e ressuscita. Que nele, que em Jesus, ele foi glorificado com a glória que tinha antes que o mundo fosse feito. Ou seja, no primeiro estágio dele, a única diferença é que no primeiro estágio ele não tinha um corpo, no segundo ele tinha um corpo humano, como o nosso, e no terceiro o corpo dele é um corpo glorioso, mas com a mesma divindade que ele tinha. Então essa é a nossa esperança. Se a gente for olhar, isso eu levo 2 minutos para falar, se a gente for olhar carne e sangue, se eu for olhar a vida de Jesus, façam isso, leiam o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, e observem que antes da morte de Jesus, sempre que a Bíblia vai falar do corpo de Cristo, fala carne e sangue, sempre fala, porque essa expressão carne e sangue é uma expressão humana, natural. Quando ele vai falar para Pedro, fala assim, ó Pedro, Simão, não foi carne e nem sangue que te revelou. Ou seja, não foi uma revelação natural, uma revelação física. Então nós temos vários textos que falam isso. Não foi carne nem sangue que te revelou. Em Efésios 6 ele fala, não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. 1 Coríntios 15 ele fala, e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, tal. Então, Jesus fala, vários textos antes da morte e ressurreição de Jesus, fala carne e sangue, carne e sangue. Mas o mais interessante é que depois que Jesus ressuscita, não se usa mais a expressão carne e sangue. Não fala mais isso. Sempre fala carne e ossos. É um detalhe que tem na Bíblia, mas um detalhe muito interessante, porque antes usa-se uma expressão, ou seja, estou falando de algo natural, algo físico, algo humano. Agora eu não falo mais de algo natural, algo físico, algo humano. Agora eu falo de algo espiritual. Até porque o sangue foi todo jorrado aonde? Na cruz. Então, sempre que depois, por exemplo, em Hebreus 9:22 fala, sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. Então o sangue de Jesus foi derramado na cruz. Aí em Lucas 14:24, Jesus já tinha sido ressuscitado. Aí fala assim, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, com o corpo glorificado. Apalpai e me vede, pois um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. A expressão é outra. Depois da morte e ressurreição, não usa mais a expressão carne e sangue, mas carne e ossos, falando para algo espiritual. Efésios 5:20 fala, porque somos membro do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Não fala mais carne e sangue. João 20:19 fala, ao cair a tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas, por meio de seu, Jesus entrou e pôs-se no meio dele, tal. Veja que sou eu mesmo, apalpai-me, aí que ele vem naquele contexto. Então essas expressões simples que a Bíblia fala, quer nos chamar a atenção para muita coisa. Jesus, depois que morre e ressuscita, recebe um corpo diferente. E para finalizar, eu queria que você abrisse comigo em 1 Coríntios 15. Que é o último texto que nós vamos ler que fala sobre isso. Eu sei que eu falei um pouco rápido, mas se você assistir mais umas 4, 5 vezes no YouTube, você consegue pegar tudo.
4 vezes, 5, tu consegue lendo os textos de novo. Agora olha a maravilha, essa aqui é eu li esse por último de propósito, eu quero que você vá para casa com esse versículo, eu quero que essa seja a sua esperança. A esperança é de que o choro vai acabar? Sim, o choro vai acabar. A esperança de que seremos salvos e moraremos com Cristo? Sim. E a esperança de que um dia teremos os nossos corpos glorificados, o corpo transformado. Temos que ter. Eu não enxergo direito, mas um dia meu corpo novo vai enxergar. Eu tenho um problema na perna, um problema na coluna, mas um dia o meu corpo glorioso não vai ter mais. O meu corpo vai ser diferente como o de Cristo. Aí ele fala assim, ó, e agora digo isto, Paulo dizendo, irmãos, olha que legal a expressão que ele usa, que a carne e o sangue são expressões usadas para coisas humanas, físicas, naturais. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Olha o que Paulo está dizendo. Vou falar para vocês um mistério, ninguém sabe disso, isso é uma novidade, isso é uma coisa totalmente nova. Na verdade, nem todos dormiremos. Está falando da morte. Ele está dizendo, vou contar um mistério para vocês. Nem todo mundo vai morrer. Vai ter gente que não vai experimentar a morte. Vai que a gente é esse povo que não vai experimentar a morte. Nem todos dormiremos, mas uma coisa é certa. Nem todo mundo vai morrer não, mas uma coisa é certa. Todos seremos transformados. No momento, rápido. Num abrir e fechar de olhos. Com certeza já experimentaram, né? Como que é rápido abrir e fechar de olhos? Ante a última trombeta, diante da última trombeta, porque a trombeta soará, fique certo disso. E os mortos ressuscitarão incorruptível. Primeiro ele falou que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus, que a corrupção não vai herdar. Por isso que os mortos vão ressuscitar de que forma? Incorruptível, ou seja, vão ressuscitar para herdar o reino dos céus. Vão ressuscitar incorruptível e nós seremos transformados. Paulo já tinha aquela esperança de nem todos dormiremos. Ele achou que não ia dormir não. E nós, ele se incluiu. Nós seremos transformados, porque convém que isto, ele está dizendo, isto que é corruptível, se revista de incorruptibilidade. E o que é mortal, isso aqui que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então, só depois que isso acontecer, só depois que nós formos transformados, que esse corpo for glorificado, que isso que é mortal deixar de ser mortal, então, cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi, ó morte, na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Percebe que a morte não terá mais domínio? Com esse corpo aqui, a morte tem domínio, a doença tem domínio, ele é corruptível, ele peca, ele é fraco. Mas, quando esse corpo se revestir da incorruptibilidade, se eu falar rápido eu não consigo, esse corpo que é mortal se revestir da imortalidade, então você vai poder chegar para a morte e falar, e aí, cadê sua força? Vem agora não dá para você. Então a gente vai poder dizer isso, ó morte, foi tragada a sua vitória. Cadê o seu aguilhão? Cadê a sua força? Não existe mais. Porque nós estaremos, a partir desse momento, morando eternamente com Cristo no céu. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé então. Gente, isso tem que estar no nosso coração. Vamos morar no céu. A gente não consegue captar tudo que é o céu, mas o céu vai ser maravilhoso. E que você não pode esperar menos aqui na terra. Tem que começar a desfrutar disso aqui desde já. Desfruta essa maravilha. Desfruta, Senhor. Comece desde já a desfrutar essa salvação, sabendo que a plenitude dela será no céu. Saiba, tenha esperança, uma esperança viva. Vamos estar fazendo uma oração agora específica sobre uma esperança viva que você precisa ter. A esperança de que o choro vai passar. O choro não é eterno. O choro acabou. Chega uma hora, como Neemias falou, basta, chega de choro. A alegria do Senhor é a nossa força.
termos a esperança de que o Senhor, o próprio Deus, enxugará de nossos olhos todas as lágrimas, não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais pranto. Temos que ter essa esperança, temos que ter a esperança de que vamos morar com o Senhor, de que Ele cuida de nós, de que Ele foi nos preparar uma morada. Temos que ter viva essa esperança, e que essa esperança desperte em nós um desejo, desperte em nós um sentimento de querer falar do amor de Cristo para esse mundo, trazer pessoas para o Senhor, estarmos mais próximos a Ele. Então que você possa nessa manhã fazer isso. Senhor, renova a minha esperança. Começa a dizer isso para Deus. Espírito Santo, Jesus, renova a minha esperança. Que eu venha, Deus, ter uma esperança de uma vida eterna. Que eu não venha viver aqui, Deus, triste como quem não tem esperança. Que eu não venha viver, Deus, abatido, cabisbaixo, como quem, Deus, foi abandonado, como quem não tem um futuro. Deus, que eu venha entender que eu tenho um futuro em Ti, que eu venha entender que a minha esperança está no Senhor, que eu aguardo em Ti, que eu creio na Tua provisão, no Teu milagre e espero até que Ele aconteça, até que Ele se concretize. Senhor, renova a esperança do meu irmão nessa manhã. Espírito Santo, se o meu irmão está há um tempo, Pai, desesperançado às vezes com esse mundo, com a situação que o filho dele se encontra, oh Deus, se ele estiver desesperançado, Senhor, com a situação que o pai se encontra, que o vizinho se encontra, desesperançado, Senhor, com a sua situação profissional, a tua situação financeira, às vezes o meu irmão está desempregado, Deus, e não vê mais esperança, Senhor, renova nessa manhã a esperança dele. Oh Pai, se o meu irmão não tem convicção da sua salvação, Pai, renova no coração dele essa esperança, que ele venha saber, Deus, que ao soar, que antes o tocar da trombeta, Pai, que ele e eu receberemos um corpo glorioso como o Teu, que encontraremos o Senhor nos ares e moraremos eternamente contigo. Oh Deus, renova, reaviva essa esperança. Oh Deus, a esperança, Senhor Deus, de ser curado ainda nessa terra. Sabemos que quando tivermos um corpo, Deus, imortal, quando tivermos um corpo incorruptível, Deus, a morte, a doença, o diabo não terá mais acesso, o inferno não terá mais acesso. Eu poderei dizer para ele: onde está, ó morte, a tua força? Onde está o teu aguilhão? Mas até que isso aconteça, oh Deus amado, renova a esperança do meu irmão, Pai, na sua cura. Renova a esperança do meu irmão, Deus amado, na sua provisão, na oração da fé, oh Deus, naquela oração que salva o doente, Deus, e o doente desse corpo físico mesmo. Renova a esperança do meu irmão. Meu irmão, se estiver desanimado, Deus, renova os ânimos dele, Senhor. Oh, meus irmãos, se meu irmão estiver deprimido, abatido, prostrado, renova ele, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus. Irmãos, que a gente volte para casa com a palavra de Neemias: a alegria do Senhor é a nossa força. Chega de chorar, como Neemias falou, para. O povo chorou arrependido, estava escravizado, estava preso. Aí quando Esdras começa a ler a lei, o povo se comove, começa a chorar. Se vocês continuarem lendo, vocês vão ver que o choro deles era tão forte, que se ouvia de longe. Mas chegou um momento que Neemias falou: tá bom, já chorou tudo que tinha que chorar, chega, a alegria do Senhor é a nossa força. Chega, acabou, teu choro, teu sofrimento acabou, hoje é o ponto final, a alegria do Senhor é a tua força, amém? Vá em paz, que Deus te abençoe e me abençoe. Tem um aviso aqui, calma aí. Só um instantinho, irmãos.